No vídeo de hoje, vida e obra do inesquecível pastor Valdir Nunes Bícego, morto precocemente em 28 de abril de 1998. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Valdir Nunes Bícego nasceu no dia 2 de julho de 1939, na cidade de Campinas, em São Paulo. O filho de Mário Bícego e Noêmia Nunes Bícego casou-se com Maria José de Souza Bícego em 13 de maio de 1961. O casal teve 4 filhos: Lídia de Souza Bícego, Daniel de Souza Bícego, Valdir Nunes Bícego Júnior e Mário Augusto Bícego. Bruna Cândido Bícego, Victor Bícego Quintaneira, Gustavo Cândido Bícego foram seus primeiros netos. Cursou o grupo escolar, ginásio, científico, inglês, desenho e projeto mecânico, civil, elétrico, hidráulico e pneumático. Ciências humanas, informática e garantia de qualidade. Cursou teologia, além do curso de liderança avançada em Singapura. Atuou secularmente como oficial nas áreas de carpintaria e marcenaria, obra e oficina, chefe de departamento de protótipo de geladeiras, fogões e móveis de cozinha. Desenhista e projetista nas áreas de mecânica, civil, elétrica, hidráulica e pneumática, layouts de fábricas e escritórios. Desenhista na perspectiva para diversos fins, gerente de departamento de engenharia industrial por quase 20 anos. Supervisor de dezenas de funcionários nas áreas de projetos, cronoanálise, custo industrial, transportes marítimo, rodoviário, ferroviário e custo industrial. Viagens técnicas por diversos países. Atuou também na assessoria de engenharia. Aposentou-se por tempo de trabalho. Desde outubro de 1957, serviu como obreiro, diácono, presbítero e ministro na obra de Deus em diversas atividades e funções. Professor de escola dominical em classes de jovens e adultos por muitos anos. Pastor do setor de Vila Guarani, São Paulo, perfazendo um total de 60 congregações por cerca de 13 anos. Membro da diretoria, segundo secretário da Assembleia de Deus do Belém por quase 26 anos. Por 4 anos atuou como secretário da Fundação Asilar, Asilo Lar Evangélico das Assembleias de Deus, entidade que abriga velhinhos desamparados. Professor de Teologia Sistemática e Bíblica, Evangelismo e Heresiologia na Escola Teológica Pastor Cícero Canuto de Lima, do Ministério do Belém, por 6 anos. Relator da década da colheita da CGADB.
relator do Conselho de Doutrina da CGADB por 3 anos, relator da Comissão Revisora da Bíblia Contemporânea da Editora Vida por cerca de 3 anos. Membro da Comissão de Reforma dos Estatutos da CGADB por 2 anos. Presidente da Comissão dos Ceifeiros em Chamas, órgão da Confradesp, por cerca de 6 anos. Membro da Comissão do Projeto de Jubilação de Ministros da Confradesp por mais de 2 anos. Por mais de 35 anos, atuou como preletor oficial de centenas de congressos, encontros, confraternizações de mocidade no Brasil e no exterior. Por mais de 35 anos, preletor de centenas de concentrações evangelísticas em praças públicas, ginásios e estádios. Preletor oficial de centenas de escolas bíblicas para obreiros, seminaristas, tanto no Brasil como no exterior, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Colômbia e Panamá. No ano de 1997, recebeu o título de cidadão paulistano concedido pelo vereador Levi Rufino da Silva. Publicou diversas obras: Evangelismo, publicado em 1977, Evangelismo Pessoal, publicado pela CPAD em 1980, Manual de Evangelismo, publicado pela CPAD em 1982, Livro Oficial para os Cursos Teológicos da ESTEADEB, Escola Teológica das Assembleias de Deus no Brasil, Manual de Evangelismo, publicado também pela CPAD em 1990, o livro aprovado pela Comissão Nacional da Década da Colheita da CGADB para a área do Evangelismo Nacional das Assembleias de Deus. Produziu ainda apostilas com os mais diversos assuntos, como, por exemplo, teologia pastoral, paracletologia, evangelismo na igreja primitiva, evangelismo e missões, evangelismo e o Espírito Santo, angelologia, escatologia, namoro, noivado e casamento, santificação, a igreja e a sã doutrina, não vos conformeis com este mundo, atitudes do obreiro face às investidas de Satanás, missões nacionais, exposição bíblica, Atos de 1 a 5, jovens revestidos de poder, métodos bíblicos versus métodos modernos, o jovem evangelista e seus preparos, esforça-te para esta obra, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Missões e o clamor das nações no final do século XX, a vida de Gedeão e o obreiro, evangelização de grupos específicos, receitas missionárias, o programa bíblico para o culto, culto com música ou culto à música, como fazer missões, discipulado, o mundo muçulmano e como alcançá-lo, o dom de profecia, o louvor a Deus na igreja, década da colheita, como alcançar seus objetivos, considerações gerais sobre a Bíblia, vasos de bênção, perguntas bíblicas sobre o livro de Atos dos Apóstolos, perguntas bíblicas sobre o livro de Lucas, sobre Gênesis e evangelização com folhetos. O projeto Década da Colheita nasceu nos Estados Unidos e foi transportado para diversos países. No dia 15 de junho de 1988, cerca de 80 líderes das Assembleias de Deus em todo o mundo se reuniram em Missouri, nos Estados Unidos, e discutiram estratégias para alcançar o mundo com a mensagem do Evangelho na última década do século XX. Na Assembleia Geral Ordinária, em 5 de setembro de 1988, realizada em Salvador, Bahia, foi organizada a Comissão Nacional da Década da Colheita. O presidente no Brasil era o pastor Valdir Bícego.
Os objetivos da década da colheita no Brasil era criar uma cadeia de oração onde 3 milhões de brasileiros orariam pelo projeto. Iniciar o ano de 1990 com um grande trabalho de evangelização, utilizando todos os meios: jornais, televisão, folhetos, praças, telefone, casa em casa, hospitais e etc. Formar novos obreiros, implantar novas igrejas, enviar novos missionários. A meta dos 50 milhões não foi alcançada. O pastor Valdir Bícego acreditava nestas metas, pois na convenção de 1995 fez um apelo-exortação. Em conversas informais, os poucos que ainda se lembram do assunto acreditam o fiasco da década da colheita à morte de Bícego. Segundo o escritor Gedeon Alencar, para além da morte do líder principal da comissão, a sua morte foi simbólica como a morte de um projeto militante. No último mês de Valdir Bícego neste mundo, ele viajou aos Estados Unidos para ministrar a palavra de Deus e visitar seu filho mais novo. De volta ao Brasil, pregou em Águas de Lindóia e Limeira, no estado de São Paulo, e encerrou a sua carreira na capital paulista. No domingo, dia 26, participou do até então maior batismo das Assembleias de Deus e no dia 27 pregou pela última vez na Assembleia de Deus da Lapa. Pastor Bícego pastoreou a Assembleia de Deus na Lapa por 15 anos, de 1983 a 1998. No domingo e na segunda-feira que antecederam o seu falecimento, ele pregou com muito entusiasmo. Tanto na primeira como na segunda pregação, o Senhor o usou para avisar acerca de sua morte, mas isso só foi percebido depois. No domingo, por exemplo, antes do coral cantar o hino Ao Passar o Jordão, ele, que nunca falava antes dos hinos, profetizou: um de nós poderá passar o Jordão nessa semana, mas em breve estaremos todos juntos. No dia 28 de abril de 1998, uma única bala, calibre 22, matou o pastor Valdir Nunes Bícego, aos 58 anos de idade. Em determinado momento ele disse: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Alguém lá do meio da multidão, ouvindo esta palavra, disse: mas que duro discurso! Ou como diria alguém hoje, que pregação maçante! E eu vou embora. Outro dizia: eu também. Outro dizia: eu também. Eu também, eu também, eu também. E a multidão foi embora. Ficou apenas um grupinho, irmãos, que a gente supõe tenha sido os 12. E aquele pequeno grupo que sobrou, Jesus lhes perguntou: e vós? Quereis retirar-vos como os demais? E Pedro, tomando a frente do grupo que sobrou, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Convicção da salvação. Irmãos, quando o crente tem convicção da salvação, ele tem aquela vibração espiritual, ele tem aquela alegria, ele tem, meus irmãos, certeza. Ele anda com passos firmes, ele não fica cocheando, porque ele tem certeza que é salvo, ele tem certeza que é vencedor, ele tem certeza que vai subir e encontrar Jesus nos ares, ele tem certeza que vai estar na glória que Cristo para nós preparou, ele tem certeza. Há um livro na Bíblia que eu gosto de ler muito, entre outros, é a primeira epístola de São João. João é conhecido entre nós, irmãos, como o apóstolo do amor, todos sabem. Mas eu acho que para mim, João também deveria ser chamado o apóstolo da certeza.